Muito bem, pessoas, quem estiver aqui nos acompanhando ou ainda for nos acompanhar pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, 2022 aí já estamos tacando pau. Como alguns puderam ver, cobertura do ato relembrando os 10 anos do massacre do Pinheirinho, aqui em São José dos Campos, e hoje, para falar um pouco aí dos 100 anos, um século da chamada Semana de Arte Moderna Brasileira, de 1922, chamar o historiador e professor Alexandre Terini, ele que já esteve conosco outras vezes e, claro, com certeza estará muitas outras. Alexandre, primeiramente, boa tarde, né? Boa noite já, a começar aqui 19 horas, horário da nossa gravação. E para aqueles que não o conhecem ainda, né? Apresente-se. Olá, gente, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, o horário que você estiver assistindo aqui no debate. Eu sou o professor Alexandre Terini, eu tenho um canal no YouTube com esse nome, e eu sou mestre, formado pela PUC São Paulo e também graduado e licenciado pela PUC-SP. Eu sou também professor voluntário do Cursinho Popular da Rede Emancipa, que fica em Osasco, e eu estou aqui novamente. Eu agradeço muito o convite do André para estar aqui e poder falar desse assunto tão importante, e especificamente esse ano, né, que é o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, e que é um conteúdo que assim como eu falo no meu canal, é um conteúdo que também cai nas provas, nos exames do Enem e dos vestibulares. É um conteúdo também que é um debate muito atual, debate cultural, um debate muito vivo, que é muito dinâmico e que está até hoje, que está na nossa sociedade. A gente precisa estar falando sobre isso. Apesar de gerar tanta polêmica, né, eu acho que é mais pela polêmica que a gente vem mesmo aqui falar, porque é um assunto que está em disputa, né, que está em debate, disputa de narrativas aí. Então, eu agradeço especificamente também por ter me chamado para falar sobre isso, porque eu considero um assunto muito importante, né? Maravilha, Alexandre. Por falar aí da polêmica, claro que procurando manter o respeito, vamos fazer aí, vamos polemizar, né? Trazer aqui Com o certeza. assunto. E como você bem lembrou, alô, molecada aí, né? Assunto de vestibular, assunto aí para suas provas de história, temas de redação, né? Quem sabe? E claro, independente do vestibular, conhecimento geral aí que é bom e é de graça, né? Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Com certeza, né? Que todo mundo devia ter esse acesso. Exatamente. Bom, Alexandre, começando então aqui com a questão, acho que mais básica de todas, né? Que talvez para nós seja uma coisa óbvia, mas para outros nem tanto, né? O que foi, afinal de contas, a tal Semana de Arte Moderna de 22, ou de 1922, sendo mais abrangente, né? Bom, todo mundo conhece o Teatro Municipal de São Paulo. Quem não conhece, eu sugiro muito visitar, porque ele é o espaço, o local que ocorreu a Semana de Arte Moderna de 22. Quem puder ter a oportunidade de entrar nesse teatro, ele é fantástico, assim, é um verdadeiro patrimônio histórico de São Paulo e do Brasil. E imaginem aquele lugar cheio de arte, uma arte que, na verdade, é, foi uma arte que, naquela época, escandalizou muito a sociedade. Não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas a ver e entender como arte. Não só as artes visuais, mas as audiovisuais, porque tiveram grandes
apresentações musicais lá também, de declamação de poesia, enfim, conferências, palestras. Isso tudo aconteceu na semana de fevereiro de 1922, mas não foi a semana inteira, foram 3 dias. Foi no dia 13 de fevereiro, 15 e 17. E esses 3 dias, eu posso dizer assim, posso resumir que eles foram bastante ousados, cheios de ousadias, cheios de rupturas no campo da arte, no campo da cultura, também envolvendo o campo da política, porque tudo isso envolve a Semana de Arte Moderna, envolve vários artistas daquele momento. Então, assim, foi uma semana em que envolveu vários campos da arte, vários artistas, artistas que pertenciam a uma classe média alta de São Paulo, lembrando que São Paulo estava num momento de crescimento econômico, estava um momento aí da República do Café com Leite, em que a elite paulista que produzia o café, que exportava para o exterior, ela estava muito próspera, né? O Brasil era o maior exportador de café, principalmente para a Europa, e ao mesmo tempo o Brasil era um lugar que recebia muito, importava muito a cultura europeia. A cultura europeia que vinha principalmente das academias, das universidades da França, porque a moda francesa era o que predominava. Isso não é... Assim, a gente está falando de 1922, mas a moda francesa predomina no Brasil, pelo menos desde o período joanino, quando veio Dom João VI com a sua família, com a família real para o Brasil, lá em 1808, e ele trouxe pintores, artistas franceses, e eles lançaram a moda aqui no Brasil. Isso pegou. Eles vieram com um estilo artístico que era o estilo que seguia determinadas regras, uma certa hierarquia, aquilo que se priorizava numa obra, priorizava muito mais a forma do que o conteúdo, falando tanto no âmbito das artes plásticas, quanto no âmbito da literatura, quanto no âmbito da poesia, das obras literárias. Então, o que estava acontecendo nesse momento era um questionamento deste tradicionalismo cultural, artístico que havia naquele momento. A Semana de Arte Moderna, ela quer romper paradigmas, ela quer romper os padrões impostos na arte, ditado pela moda francesa, principalmente no Brasil, que tem um nome e que foi o principal alvo de crítica dos artistas da Semana de Arte Moderna, que é o parnasianismo e o academicismo. O parnasianismo, no ramo da literatura, ele era aquele que ditava as regras de como deveria ser um poema, de como deveria ser uma rima. E os artistas que estão criticando o parnasianismo, eles estão criticando justamente por isso, justamente por ser, não só ser um estilo cheio de regras, mas ser um estilo elitizado, que usa uma linguagem coloquial, uma linguagem distante da maioria da população que não entendia essa arte. Eles queriam fazer uma arte mais próxima, vamos dizer, mais popularizada. Então, eles vão começar a romper no âmbito da linguagem, no âmbito da forma, e também romper no âmbito das artes plásticas com o academicismo. O academicismo é isso, ele prioriza a forma, ele prioriza uma arte que seja, vamos dizer assim, realista, né? E é uma coisa que foi legado desde o Renascimento ali, do racionalismo, do método cartesiano para se fazer uma arte, né? Do René Descartes, né? que vai ditar até no sentido matemático da coisa, né? Para se fazer uma arte. E aí eles querem romper com isso. A arte não precisa ser isso. Eles vão trazer a emoção para a arte. Eles querem trazer uma arte que choque as pessoas, que cause que cause reflexão nas pessoas, que cause desconforto nas pessoas.
Eles querem trazer uma arte que ao mesmo tempo, que valorize o nacional, que valorize a cultura nacional. Eles estão em busca de uma identidade para o Brasil. Por quê? Eles estão questionando muito a arte que vem da Europa, a arte que vem da França, a arte tradicional que predominou até então na Belle Époque. A Belle Époque é aquele momento de prosperidade, de auge na Europa, durante o período em que as grandes potências imperialistas na Europa estão no seu auge, pré-Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, é o momento em que a burguesia ela estava no seu auge, o capitalismo industrial estava no seu auge. Veja só, para a gente falar da Semana de Arte Moderna, tem que falar de tudo isso, porque a gente está falando numa mudança cultural, mas que só foi possível porque a sociedade estava em plena mudança. E isso vai acontecer a partir da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, a gente pode tomar como um marco divisório para muitas questões, questão política, para questão econômica, para questão social, para questão cultural. E a Semana de Arte Moderna, ela se torna um marco em que vários artistas aí vão expor suas obras, vão apresentar, vão declamar poemas, tal, para mostrar assim, a gente não quer mais a Belle Époque, a gente não quer mais essa formalidade toda. A gente não quer mais esse realismo, esse racionalismo, esse modo elitizado de arte, esse modo acadêmico de arte, esse academicismo. Claro que, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão questionando, elas também estão bebendo das vanguardas europeias que estavam surgindo na Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. A gente não pode esquecer que eles vão beber de muitos movimentos artísticos que vão surgir nesse momento na Europa. Então, assim, lá na Europa, vai surgir na Itália, por exemplo, o futurismo. O futurismo, ele vai estar... é um movimento que vai estar muito inspirado com a mudança na tecnologia, na velocidade das coisas. Eles vão retratar muita velocidade, dinâmica, o avanço tecnológico, por exemplo, a imagem da locomotiva, que inclusive foi utilizada em São Paulo como um símbolo da cidade, como se São Paulo fosse a locomotiva do país, né? Em sentido econômico da coisa, de potência econômica, como se São Paulo levasse o resto do Brasil nas costas, né? Basicamente, sendo... De fato, São Paulo era a cidade mais industrializada do Brasil, né? Só que essa imagem da locomotiva, ela é muito futurista. E isso tem tudo a ver com o que estava acontecendo na Europa. O futurismo surge aí, com essa imagem do avanço tecnológico. Ao mesmo tempo, vai surgir o cubismo, que vai se utilizar das formas geométricas para retratar a realidade, para retratar a natureza, para retratar os seres humanos. Ele não vai usar aquela coisa do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, a profundidade. Ele não vai ter essa coisa de profundidade na obra. Não vai ter essa preocupação em enquadrá-la no realismo que existia até então, que predominava até então nas obras de arte. E aí, um dos mestres cubistas é Pablo Picasso. Pablo Picasso é o fundador do cubismo. Muitos artistas vão beber do cubismo. Então, por exemplo, Anita Malfatti vai ser uma das principais, que vai apresentar as obras dela na Semana de Arte Moderna, que vai beber do cubismo do Pablo Picasso. A Tarsila do Amaral, que apesar de não estar na semana presente, ela vai estar, na época ela vai estar em Paris, né? Mas ela vai ser, as obras dela vão ser expostas e ela vai seguir o estilo cubista de arte. Inclusive, parênteses, né? Recentemente teve uma exposição, né, da Tarsila Amaral lá no MASP, que formou filas e filas, né? E isso foi muito merecedor, porque é uma obra, as obras delas são extremamente
importantes e cheias de significados assim na nossa história. E esse é o momento da Tarsila do Amaral, esse momento que ela brilha, porque é o momento da ruptura na Semana de Arte Moderna. Junto com ela também o Emiliano de Cavalcanti, que é um outro pintor também. No campo da escultura, o Vitor Brecheret, ele vai expor, isso vai ser no primeiro dia, tá? No dia 13 de fevereiro de 1922, o Vitor Brecheret ele vai expor projetos de esculturas, sendo que uma delas vai ser o Monumento às Bandeiras, que vai ser construído ali na praça em frente ao Ibirapuera, em 1954, em tamanho gigante, né? Mas é o estilo cubista também, de arte. E que vai ter a busca também, assim como a Tarsila, assim como a Anita Malfatti, uma busca por uma arte que não só seguindo o estilo cubista, né, mas uma busca por uma arte que refletisse, que dê uma identidade nacional. Por isso que ele vai usar a temática das bandeiras dos bandeirantes, que era uma coisa que, nesse momento, em São Paulo, era uma novidade, é aquela coisa da ressignificação dos bandeirantes, da qual a gente já falou na entrevista, na primeira entrevista que eu dei aqui, né, do Borba Gato, e que ele traz essa temática aí dos bandeirantes, e que hoje a gente, os historiadores, enfim, a nova geração dos intelectuais hoje critica muito isso, vários movimentos, movimento indígena, movimento negro, critica essa arte, mas ela, nesse momento, teve um significado. Hoje tem outro. Você vê, a arte ela é ressignificada o tempo todo, né? Então, naquele momento, era ruptura, era algo novo. Hoje já é sinal de atraso para muitas correntes, para muitos movimentos hoje, né? Hoje a discussão já avançou. Então, inclusive, a gente pode falar o que é o modernismo hoje, né? Naquela época, eles não sabiam bem, nem eles sabiam direito o que era o modernismo. Eles tinham... porque o movimento modernista, essa primeira geração, que vai fazer parte da Semana de Arte Moderna, tinha várias correntes, vários pontos de vistas ali, não dá para dizer que é uma coisa só. O fato é que eles queriam contestar, isso eles fizeram bem, eles queriam contestar essa velha arte conservadora, tradicional, no campo de todas as artes, dignificar a cultura brasileira. Por isso que eles escolheram o ano de 1922, porque era o centenário da independência do Brasil. Então, qual que era a ideia deles? Era ressignificar e falar assim, olha, em 1822, há 100 anos atrás, foi a independência política do Brasil. E agora, 100 anos depois, vai ser a independência cultural do Brasil. A gente vai ser independente culturalmente. Isso tem tudo a ver, essa coisa da emancipação, tem tudo a ver com o espírito da Semana de Arte Moderna. Eles, em primeiro lugar, eles queriam uma liberdade de expressão. Eles não queriam ser ditados por um velho pensamento que colocava eles em caixinhas, colocava eles dentro de uma hierarquia, colocavam eles dentro de um modelo ditado ainda mais por aqueles que vêm de fora, pelo modelo externo europeu. Não, a gente vai... Claro, a gente está se inspirando na arte europeia, sim, a gente está se inspirando nas vanguardas artísticas, mas a gente vai criar o nossa própria arte, nossa própria identidade nacional. Então, como eu estava falando, eu citei, né, o movimento futurista, eu citei o movimento cubista. Também eles se inspiraram no movimento dadaísta. Esse aí tinha o dadaísmo, né? Ele surgiu na Alemanha, se não me engano, França, Alemanha, ali, e que eles tinham uma ideia muito anárquica de cultura. Eles queriam, sabe, por exemplo, a escultura dadaísta, uma das que foram expostas na Semana de Arte Moderna, representa muito isso. É um mictório com o cano do mictório virado para as pessoas, para quem está urinando ali, né? E não
né? Tipo, veja só, as pessoas não estavam acostumadas com isso. Chocou a sociedade ter visto esse tipo de coisa, né? Como assim? A urina vem em mim, né? Então, assim, o movimento anarquista influenciou muito o dadaísmo, porque eles querem acabar com a lógica da coisa. Eles queriam acabar com aquela regrinha, com aquele racionalismo, com aquilo que era ditado, com o autoritarismo, era muito anti-autoritário, era libertário, no sentido anarquista do termo, né? O poema ele era todo, não havia uma necessidade de você ter aquela riminha certinha. Você podia fazer frases soltas, palavras soltas no poema. Por exemplo, Manuel Bandeira, que é um também dos artistas que vão se apresentar na semana, ele vai fazer poemas com palavras soltas. Não vai ter nem a necessidade de fazer frases num poema. Ele cria aqueles aforismos, aquelas coisas que eram tudo novidade. Veja, vai chocar as pessoas tudo isso. Se choca com esse parnasianismo que eles vão... Por exemplo, tinha um poema, O Sapo, que foi declamado e que foi extremamente vaiado no segundo dia, né, no dia 15 de fevereiro da Semana de Arte Moderna. E o Sapo, ele era uma crítica aos parnasianos, ele insultava os parnasianos. E aí a plateia, ela era feita da classe média burguesa ali, muitos deles que eram ligados à comunidade italiana ali, ligados também ao café, à elite dos barões do café, que era totalmente elitista, que tinham que cultuavam o modelo parnasiano, que cultuavam esse modelo acadêmico, que tinham ido estudar no exterior, que tinham ido estudar nas universidades na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí eles se deparam com uma coisa transgressora, com uma coisa extremamente escandalosa. Então, não é à toa que os 3 dias dessa semana foram cheios de vaias, cheios de ruídos que eles faziam, eles batiam o pé no chão, eles imitavam, eles latiam, eles miavam, eles relinchavam, enquanto a pessoa estava lá declamando poema, eles atrapalhavam, nem queriam ouvir, né? Porque eles viam que aquilo ali era uma afronta a eles. Né? Então, eles tentavam boicotar mesmo todos esses artistas que representavam rupturas, que representavam o modernismo, e, inclusive, um dos maiores críticos, isso é muito importante, um dos maiores críticos da semana, que já estava criticando antes, na exposição da Anita Malfatti, em 1917, foi o Monteiro Lobato. O pai da Emília. Monteiro Lobato, o pai da Emília, exatamente, né? O cara que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele era um cara extremamente conservador e nacionalista, mas não era o nacionalismo dos modernistas. Não era esse nacionalismo que ele queria. Né? Ele era um cara que não via sentido, não havia lógica naquilo, ele ainda seguiu ele é o criador do Jeca Tatu. Ele está numa geração que a gente chama de pré-moderna, pré-modernista. Ele já vem com algumas ideias interessantes que vão dar base até para os modernistas. Só que ele mesmo rejeita os modernistas, porque ele critica as vanguardas europeias. Ele critica o Pablo Picasso. Ele é contra o cubismo, ele é contra o futurismo, o dadaísmo, porque para ele isso aí é uma anarquia, para ele isso aí é uma transgressão. Inclusive, eu vou trazer aqui a crítica que ele faz a Anita Malfatti. Isso eu acho bem legal de se ler. Um texto clássico. Texto clássico, olha só. Ele fala o seguinte: há 2 espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra
espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Veja só, o Monteiro Lobato ele tinha uma visão oposta a eles, apesar de ele ter sido da mesma geração. E então, assim, as críticas, elas foram muitas, inclusive a própria mídia bateu muito. Eles vaiavam por qualquer coisa, galera. Por exemplo, quando o Heitor Villa-Lobos, no último dia, no dia 17 de fevereiro, o Heitor Villa-Lobos chega para apresentar o musical dele, né, a apresentação dele, e ele chega com um casaco e com um pé com sapato e um pé de chinelo. E aí, nossa, o povo fica puto da vida, começa a vaiar, sei o quê, porque eles acharam que era uma afronta, um desrespeito. Como assim? Vocês querem inovar, mas desse jeito, desrespeitando as pessoas, vindo dessa forma? Aí depois que o Heitor Villa-Lobos vai dar uma entrevista falando que ele estava com calo no pé, então ele não podia, né? Não podia vir com um sapato, né? Não era nenhuma inspiração modernista, era um problema físico mesmo. Exatamente. Inspiração modernista é o quê? É o que ele fez no âmbito da música, que foi algo muito interessante. O Heitor Villa-Lobos, ele vai fazer uma apresentação em que ele vai misturar ritmos e instrumentos musicais de diferentes culturas. Então, ele vai pegar emprestado ali os tambores africanos, instrumentos indígenas, ritmos diferentes. Ele vai, nesse momento, ele está, sim, trazendo um conceito ali para a arte dele, um conceito que ele quer, que ele vai continuar colocando nas artes, que é a busca por uma cultura nacional, e, uma identidade que eles vão nas raízes do Brasil, nas raízes dos 3 povos que formaram o Brasil. É importante dizer que a Semana de Arte Moderna ela vai ter consequências nas artes muito importantes, como o movimento antropofágico. E o movimento antropofágico que vai surgir com um manifesto em 1928, então, 6 anos depois da Semana de Arte Moderna, que vai ser levado pelo Oswald de Andrade e pelo Mário de Andrade e pela Tarsila do Amaral. Muitos vão assinar o manifesto, inclusive o Plínio Salgado, que já estava na Semana de Arte Moderna. Plínio Salgado é o cara que fundou o integralismo. Ele estava no movimento antropofágico. É importante dizer que haviam várias correntes ideológicas ali, não era uma só. Inclusive, o futurismo era um palavrão para os parnasianos. E para muita gente, porque o futurismo italiano, do Marinetti, que foi o fundador, Marinetti, lá na Itália, se tornou um braço do fascismo depois, né? Os fundadores se tornaram... Mas, assim, em defesa, eles diziam que eles não eram futuristas como os italianos fascistas. Eles não pegaram a ideologia, eles pegaram apenas a forma da arte para eles. Apenas o conceito mais geral do futurismo. Já o Plínio Salgado pegou tudo, né? Inclusive a ideologia fascista.
é legal se aprofundar na questão do movimento antropofágico quando a gente vai falar mais das consequências disso, tá? Eu vou me aprofundar melhor sobre isso mais para frente. Agora vamos tratar um pouco mais do contexto, né? Aliás, era justamente a segunda parte, né, Alexandre? E como você mesmo até comentou um pouco sobre a questão política, e claro, a gente está falando aí de 1922, aquele período acabou a Primeira Guerra Mundial e ainda vai acontecer anos depois o crack, né, o crash aí da Bolsa de Valores, mas estamos aí, 1922, teve também a Revolução Russa, né? E no Brasil, para além do mundo, você falou aí da República do Café com Leite, né? Qual era o contexto, então, histórico, político da época, né? O que era a República do Café com Leite, né? Era a República do Pingado? Por que desse nome, né? Aqui. Aí, ó, o café com leite. Café com leite, exatamente. Então, isso na verdade é uma metáfora que se utiliza, né? Café com leite. Na verdade, a gente usa muito esse macete em prova, mas é bem mais complexo que isso. Né? Uhum. O que se pode dizer de uma forma resumida é que existiu uma república no Brasil proclamada por meio de um golpe em 1889, que foi da união de setores diferentes, né? Setores do exército, setores que são positivistas, e da elite cafeicultora, que ela era federalista, ela queria autonomia dos estados. Os militares eram mais centralistas, nacionalistas, e a elite econômica cafeeira, que produziu café, principalmente o café, que era o grande carro-chefe, que era exportado para o exterior, para a Europa, era federalista. E prezava por ideais mais republicanos de liberdade. Então, veja, ideais muito diferentes, né? Positivismo, federalismo, muito diferentes. Só que eles estavam condensados numa mesma república e estavam em disputa o tempo todo. E essa disputa aflorava em momentos de crise. Então, a primeira crise foi logo quando surgiu, foi a chamada República da Espada. Não foi um momento fácil para o Brasil, esse momento. Foi um momento muito instável e que foi a primeira república oligárquica, é o momento em que houve um acordo, um pacto que foi firmado da República do Café com Leite. Espera aí, só um instantinho, me desculpe, o André. Uhum. Só uma pergunta, a minha transmissão está falhando? Deu uma falhadinha agora, mas deu para ouvir. É porque para mim está vindo uma mensagem de que a conexão está instável. Ele aparece de vez em quando, mas deu para te entender. Deu para entender, tá bom. E houve um pacto chamado Convênio de Taubaté, na qual o Estado se compromissava com a elite cafeeira, que era, sobretudo, os chamados barões do café, que ficavam no interior paulista, ali no Vale do Paraíba, no Vale do Parnaíba, e em Minas Gerais, aí onde você está, São José dos Campos, exatamente, inclusive presidentes... Só um adendo, Ale. Quando São José dos Campos era conhecida como a cidade ali próxima de Taubaté. Pois é, era uma órbita, né? Orbitando Taubaté, né? A grande Taubaté, né? A grande... Exatamente, ali foi um dos centros importantes políticos, aí foi onde foi firmado o convênio. Né? Só que a capital era Rio de Janeiro, isso era incontestável, era o centro político onde acontecia tudo, apesar do centro econômico do Brasil ser São Paulo. E o maior colégio eleitoral era dali, e quem podia votar era apenas a elite de São Paulo. A elite,
e eu digo a elite de todos os lugares do Brasil, né? Todas as elites, né? Não a maioria da população. A maioria da população estava no campo, não estava nas cidades, e aqueles que podiam votar, que ainda era a minoria, estava sujeito ao voto de cabresto. Porque, ao mesmo tempo, as fraudes eleitorais que ocorriam à torto e à direito, para manter o poder das velhas oligarquias cafeeiras, em que o poder estava na mão dos coronéis. Coronelismo, esse é o conceito importante da República do Café com Leite, na qual mandava principalmente os coronéis de São Paulo, do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Minas Gerais também, além do café, produziu leite. Mas o leite, ninguém exporta leite, né? Era para consumo interno, né? Era consumo interno. O que a gente exportava era café. A economia era o plantation. Plantation, agroexportação. O que a gente aprende na escola? Agroexportação, monocultura, latifúndio e escravismo, ou uma mão de obra explorada, uma mão de obra semi-escrava. No caso, estava tendo essa transição no Brasil, né? Da mão de obra escrava para mão de obra assalariada. Mas a torto e a direito também, né? A gente sabe que houve muita exploração dos imigrantes, da mão de obra imigrante que estava chegando no Brasil, primeiramente para trabalhar na lavoura do café. E isso desde do finzinho, de meados, segunda metade do século XIX. E aí começaram a vir principalmente italianos, alemães, japoneses, principalmente a partir do início do século XX, japoneses, principalmente. Espanhóis também vieram bastante. E os europeus começaram a chegar no Brasil e começaram a trazer consigo toda aquela cultura da Europa, certo? O Brasil já era um país muito sincrético, porque aqui a gente já tem a forte influência da cultura afro-brasileira e da cultura indígena e da cultura que vinha especificamente de Portugal, né? Mas que começa a surgir também novas tendências aí, e que isso vai influenciar culturalmente e politicamente também, porque aí vinham as ideologias na Europa que estavam surgindo, o comunismo, o anarquismo, o socialismo. Começa a surgir, de fato, as organizações socialistas aqui, as organizações anarquistas aqui, comunistas. Isso vai ser muito importante para a Semana de Arte Moderna, porque muitos artistas, os principais, se você pegar Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Plínio Salgado, todos eles beberam de ideologias europeias, seja à esquerda, seja à direita, que foram trazidas pelos imigrantes, que estavam surgindo com os imigrantes. Então, isso vai influenciar na arte, vai influenciar na literatura, vai influenciar na música, vai influenciar no pensamento. O Brasil, ao mesmo tempo, nas suas bases econômicas, que isso é muito importante. Primeiro, a gente aprende, né, que primeiro a gente tem que entender a estrutura para entender a superestrutura, certo? Se a gente está falando da cultura, a gente está falando de uma coisa da cultura, da arte, a gente está falando de uma coisa superestrutural da sociedade. Mas primeiro, para mudar na superestrutura, para mudar na cultura, a gente precisa entender a estrutura da sociedade, que estava mudando em plena transformação. O Brasil, ele estava em plena transformação. Essa República do Café com Leite, apesar de ter como base a agricultura, enfim, o grande latifúndio, agroexportador, de commodities, tal, a monocultura, o Brasil ele estava cada vez mais, no Sudeste principalmente, se industrializando. Por isso que a Semana de Arte Moderna vai ser em São Paulo. São Paulo é a capital econômica, onde a elite econômica estava se concentrando ali. Os barões do café, eles estavam, como eu falei para você, estavam mandando seus filhos para estudar no exterior, nas universidades, e traziam um conhecimento de lá, traziam conhecimento das academias europeias para cá.
E isso se deu porque o poder desses barões de café era muito grande. Aí surge, dessa imigração europeia, muitas novidades. Não é só os barões que... Não é mais os barões só porque eles produzem café. Vão surgir novidades no sentido do empreendedorismo na cidade, como, por exemplo, os Matarazzo, que vão se destacar pela venda de banha, que não era uma coisa comum no Brasil. Não era a economia, o Estado priorizava o café, e ponto final. Nem a indústria era priorizada. As fábricas, quem quer abrir uma fábrica no Brasil nessa época, vai se ferrar de verde e amarelo, porque não era fácil, diante das leis, ser um industrial, nem um burguês industrial, mas começa a surgir uma burguesia industrial, e essa burguesia industrial começa a crescer, a exemplo dos Matarazzo, e prosperar em São Paulo, principalmente, que vai vir os italianos, principalmente para São Paulo, os espanhóis, e aí, ao mesmo tempo que começa a surgir uma burguesia industrial, também começa a surgir um operariado, isso é muito importante, começa a surgir um operariado muito forte também. Conforme crescem as fábricas, cresce o operariado. E aí, esse operariado ele vai começar a se organizar, vai começar a reivindicar direitos, vai começar a entrar em greve. E aí que vai eclodir a greve geral de 1917, que precede a Semana de Arte Moderna. Isso é importantíssimo. Vai ser no ano da Revolução Russa. E que vai se inspirar nos ideais comunistas e socialistas e anarquistas. Porque o anarcossindicalismo foi quem liderou, principalmente, a greve geral de 17. Então, um dos principais líderes ali vai ser um espanhol, que vai ser pelo assassinato dele que vai eclodir a greve geral de 17. E ele era um espanhol anarquista. E aí vai começar a influenciar em todos os campos da sociedade o avanço desse movimento. E aí vai fazer muitos intelectuais da época, muitos artistas da época se questionarem, pensando assim, olha, tudo está mudando, tudo está se transformando na sociedade. Só que a gente está atrasado nesse sentido. O Mário de Andrade ele vai chegar do exterior, inspirado pelos ideais surrealistas, também do Salvador Dalí, né, o surrealismo também, que vai inspirado pelas vanguardas europeias, pelo impressionismo, pelo expressionismo, por essas correntes, e ele vai olhar para a arte brasileira e vai falar, a gente está atrasado enormemente aqui no Brasil. A gente ainda está ali nessa arte toda tradicionalista, toda erudita, europeia, acadêmica. A gente tem que mudar isso aqui, a gente tem que revolucionar a arte. Eles querem revolucionar, e a Semana de Arte Moderna vai ser eleito como o marco dessa revolução que eles querem fazer. É importante dizer ainda sobre o contexto, para já ir encerrando um pouco aqui, a linha de pensamento sobre o contexto, que há uma crise no pós-Primeira Guerra. E os anos 20, que já tinha acontecido a Revolução Russa, que já estava... que a Primeira Guerra já tinha devastado a Europa, já tinha criado uma crise ali, já tinha acontecido a gripe espanhola, de 1918 a 1919. Inclusive, a gripe espanhola é um dos nossos paralelos que a gente faz com a atual pandemia que a gente está, porque é muito parecido o que aconteceu. Né? É uma crise profunda que teve várias facetas, e uma delas foi a crise sanitária também, como a nossa. A gente está no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise política, no meio de uma crise sanitária, humanitária, que
que estava acontecendo na época, a mesma coisa, é a mesma coisa. Fascismo, mesma coisa, entendeu? Então, assim, há muitas semelhanças que a gente pode estabelecer com a época que aconteceu a Semana de Arte Moderna. Rupturas que estavam acontecendo naquele momento. O que não faltava era ruptura. Então, veja, o que não faltava era inspiração para os modernistas. E as saídas autoritárias, as saídas militaristas estavam se apresentando na sociedade. Estavam mostrando a cara com mais força naquele momento. Tanto a saída autoritária, quanto a saída revolucionária, socialista, comunista, anarquista, enfim. Tudo isso estava sendo colocado. Havia um começo de uma polarização na sociedade. Estava acontecendo em todos os lugares. E o Brasil está importando, está bebendo o tempo todo disso. Dessa polarização política e ideológica à esquerda e à direita. E isso vai pôr em xeque o poder da elite cafeicultora, que já teve que se virar nos 30, porque a Europa não estava mais a fim de comprar o café brasileiro tanto quanto antes. Teve que se virar nos 30 e desenvolver um pouquinho, por exemplo, a borracha, lá na Amazônia, no Acre, que ali tem os seringais, né? Teve que investir em algumas formas de produção. Teve o ciclo da borracha nessa época em função da guerra. Em primeiro lugar, em função dos automóveis. Que os automóveis surgiram antes da Primeira Guerra Mundial já. Uhum. E aí vai alimentar aí um pouco esse ciclo da borracha, mas vai ser um ciclo, né? Vai acabar, não vai dar muito certo, e aí eles vão investir também na indústria um pouquinho, porque havia barreiras muito grandes, porque a elite não queria que a indústria competisse com o café, que era o carro-chefe deles. Então, veja, uma república muito limitada, muito enrijecida pelo produto ali que eles exportavam. Então, qualquer coisa que questionasse isso já era transgressor, já eles queriam acabar. Só que tem uma coisa. Existiam já movimentos que estavam questionando isso, e em 1922, que esse ano é um ano chave para entender a crise pela qual passava a República do Café com Leite. Foi durante o final do governo do Epitácio Pessoa, que aconteceu. O que aconteceu? O Epitácio Pessoa, cafeicultor, ele estava entrando em atrito com uma liderança que já tinha sido presidente do Brasil, que era o Marechal, o sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que também era um Fonseca. Eu esqueci o nome dele agora. Mas Hermes da Fonseca? O Hermes da Fonseca, exatamente. O Hermes da Fonseca. E o Hermes da Fonseca, ele entrou em atrito com o Epitácio Pessoa, e mais especificamente com aquele que queria ser presidente e que vai vencer as eleições, que era o Arthur Bernardes. Esse cara que deu problema. Por quê? Para os militares, o Arthur Bernardes ele era alguém avesso aos militares, alguém avesso ao exército. E aí forjaram uma carta lá de que ele insultava o exército, fake news. E aí o Hermes da Fonseca resolveu desobedecer uma ordem do governo federal, que era de reprimir uma revolta lá no Nordeste, acho que em Pernambuco, se não me engano. E aí o governo do Epitácio Pessoa ainda mandou prender o Hermes da Fonseca. Aí os oficiais que apoiavam o Hermes da Fonseca, que é o que a gente chama dos tenentes, ou que se tornaria um movimento tenentista, iam se rebelar ao governo federal, ao governo do Epitácio Pessoa. E ao Arthur Bernardes, que já tinha ganhado a eleição, mas que ainda não tinha sido empossado. E aí o governo vai lá e fecha o clube militar. Aí eles ficaram revoltadíssimos
aí surgiu um grupo ali, pegou em arma, só que na hora, boa parte deles deu para trás, eram todos de baixa patente, né? Eram oficiais de baixa patente, no geral tenentes. E aí, lá no Rio de Janeiro, onde estava o forte ali de Copacabana, eles tomaram o forte de Copacabana, depois saíram pela praia, ali pela orla da praia de Copacabana, e aí, imagina, tinha só 18 oficiais ali para enfrentar todo o exército que estava contra eles, o exército da República. Foram fuzilados, né? Todos eles. Com exceção de dois que apesar de... Ou tá instável aqui a conexão. Tá bem agora? Aqui tá aparecendo bem para mim. E aí, sobreviveram dois. E aí ficou um mitológico 18 do Forte de Copacabana. Isso impactou de tal forma que o movimento tenentista se alastrou pelo Brasil daí para frente. Só que 22 vai ser o marco desse movimento. E os tenentistas, eles contestavam, eles não tinham uma base ideológica muito sólida, mas eles, de uma forma geral, contestavam a dependência econômica que o Brasil tinha com o café. Eles queriam fortalecer a indústria, eles queriam um Estado forte, centralizado, como pregava o positivismo. Um Estado forte, centralizado, industrializado, aquela coisa do ordem e progresso, sabe? Ao mesmo tempo, um autoritarismo, um conservadorismo nos costumes e politicamente autoritário, politicamente e economicamente intervencionista, nacionalista, um nacionalismo econômico. Veja só, esse ideal vai dar base para quem? Getúlio Vargas, né? Mais para frente, Getúlio Vargas vai se inspirar muito no movimento tenentista, que vai apoiar ele com unhas e dentes ali, pelo menos no início, mas que mais para frente também vai apoiar o Getúlio no golpe do Estado Novo, enfim, né? Os tenentes vão ter isso faz parte das consequências do que vai vir mais para frente. Mas o que é importante dizer que o tenentismo é um marco importante de 22 e que está no contexto da Semana de Arte Moderna. Outra coisa é a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Aliás, só um adendo, Alexandre. Pelo Luiz Carlos Prestes e outros companheiros. Oi? Só um adendo, foi bom você ter tocado na questão do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Quando a gente conversa, quando a gente olha nos livros, nas pesquisas e conversa com historiadores de uma forma geral, todos falam que nasceu o PCB. Só que se você fala com algum militante do PCdoB, ele vai falar que deu origem ao PCdoB. E aí começa essa confusão que, como eu não sou nem de um partido nem de outro, eu não compro essa briga. Mas, afinal de contas, surgiu o PCB ou surgiu o PCdoB e depois um rompeu com o outro? Essa divisão de PCB e PCdoB, ela é dos anos 60, finalzinho dos anos 60. O PCdoB, ele surge... aliás, o PCdoB ele vai surgir em 62, se não me engano. E vai se dar por conta de uma ruptura, de uma dissidência do PCB, que esse sim vem da tradição do Carlos Prestes, que fundou lá em 22. Só que o PCB ele vai ser desmontado pela ditadura, ele vai ser praticamente destruído pela ditadura. Depois, organizações vão reivindicar a tradição do PCB. E o próprio PCdoB também vai ser desmontado pela ditadura. Então, podemos dizer que o PCB hoje e o PCdoB, ambos eles reivindicam a tradição desses partidos, mas eles não têm algo direto que liga eles com esses partidos. Porque não há as pessoas os militantes que eram do PCB, do antigo PCB e do antigo PCdoB
não integraram a nova geração, não tem uma ligação direta, né? Então, eles reivindicam a tradição, e é justíssimo, assim, porque, no final das contas, um partido também se vale muito dessa carga simbólica, dessa carga de reivindicar tradições, né, históricas de determinadas coisas. Então, assim, no fim, um partido, ele vem disso também, né? Então, de qualquer forma, esse PCB, ele é outro PCB, no sentido daqueles que integram o partido, da base, da origem dele é essa, né? Bom, vai até ali anos 60, anos 70, e acabou. Aí é meio que um fim de ciclo ali, desse PCB. O Luiz Carlos Prestes, ele é um dos principais fundadores e que ele vai ser a principal liderança da coluna Prestes. Vai ser chamado assim por conta disso. Ele era o principal líder ali. Nessa época, apesar de ele estar fundando o Partido Comunista, ele não vai ser tão formado no comunismo ideologicamente falando. Mas ali no período posterior, já na era Vargas, que ele vai ser mais formado ideologicamente e vai seguir as diretrizes da União Soviética já sob Stalin. E aí vai ser a época que vai eclodir a intentona comunista, tudo, enfim, vai ser uma outra época, que não essa, mas é importante dizer que nesse momento está surgindo isso, está surgindo. Inclusive, você teve artistas da Semana de Arte Moderna que participaram da intentona comunista, em 1935. Então, é assim, eu acho que esses são os marcos importantes que a gente pode considerar. Tem uma coisa no âmbito internacional que é importante falar, tá? Que em 22 também ocorreu a Marcha sobre Roma, do Mussolini, do Benito Mussolini. Foi a fundação oficial do fascismo. Oficial, né? Eu diria que o partido fascista, né? Ele vai ser de 1919. Inclusive tem no meu canal do professor Alexandre Terini, vocês podem ver lá que tem um vídeo de 2 partes que chama Fascismo e Nazismo. Fascismo e Nazismo parte 1, Fascismo e Nazismo parte 2, em que eu explico as origens do fascismo e as origens do nazismo, inclusive, principalmente a vida do Benito Mussolini e a vida do Hitler, como se deu a ascensão desses dois, do partido, da ideologia até o governo, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E o Mussolini, ele vai se consagrar, ele vai ascender ao poder com a Marcha sobre Roma, que vai ser basicamente um golpe, né? Vai ser uma marcha de um grupo paramilitar ali, dos camisas pretas ou camisas negras, que vai ter equivalentes aí em várias partes, em 1922, inclusive equivalentes na Espanha, com o franquismo, equivalente em Portugal com o salazarismo, e no Brasil o Vargas vai também beber dessa influência fascista, e vai, assim como o nazista da Alemanha, mas que no caso do nazismo, o Hitler vai ascender ao poder 10 anos depois do Mussolini, em 1933. Então, praticamente 10 anos depois do Mussolini. Então, esses são fatores importantes. Por quê? Porque o fascismo, como eu falei para vocês, um dos aspectos dele vai ser na arte. E o fascismo vai beber muito do futurismo e vice-versa. Então, o futurismo vai ser quase como um xingamento, como eu falei, assim, os parnasianos, o público lá da Semana de Arte Moderna vai xingar
vai chamar de forma pejorativa os modernistas de futuristas. Seus futuristas é o mesmo que xingar de fascista. Entende? Seria o equivalente na época. Seria o equivalente. Mas não eram fascistas. Existiam o Plínio Salgado era um cara que ia virar fascista, mas a esmagadora não se uniria ao fascismo, pelo contrário, a maioria ali se uniria ao comunismo. Estaria no Partido Comunista ou seria simpatizante. Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o Mário de Andrade, que vai ser o cabeça lá do Manifesto Antropofágico, ele vai oscilar entre o comunismo e o anarquismo, né? Quando a gente for falar do Manifesto Antropofágico, que eu deixo para falar quando a gente for falar das consequências da semana, você vai ver que é bem sobre isso que se trata também, né? Os anarquistas e comunistas ali são duas influências importantes para o movimento antropofágico. E, Alexandre, no contexto aí do Monteiro Lobato, e podemos dizer que aquela classe dominante, aquela elite do café e principalmente, né, os jornalistas que não estavam ali de graça, mas estavam ali em nome do Estadão, né, do Estado de São Paulo e das suas respectivas gazetas e tantos outros órgãos de imprensa, podemos dizer que a resposta deles ao movimento modernista, a carta do Monteiro Lobato contra a Anita Malfatti, esse duelo, vamos chamar assim, pode ter sido aí um medo mesmo de perder o poder, de ver que essa mudança poderia representar uma possível, a longo prazo, queda do poder dessa elite cafeicultora? Aliás, diga-se de passagem, o próprio Monteiro Lobato também vem dessa elite, né? Sim, com certeza. Eu acredito que sim. Ao mesmo tempo, era uma elite dividida. Por quê? Porque o Partido Republicano Paulista, ele também tinha a sua mãozinha na Semana de Arte Moderna. Até porque o Teatro Municipal foi alugado por um barão, um barão empresário aí que alugou o teatro para ser feita. E não só isso. Em primeiro lugar, quem apoiou a semana para ela acontecer foi o Washington Luiz, que era um cafeicultor, que naquele momento era o governador de São Paulo. Na época, se falava que era o presidente de Estado. Depois se tornou governador de Estado, né? Mais recentemente. E o governador Washington Luiz, que depois ia se tornar o presidente da República, Washington Luiz, o último presidente da República do Café com Leite, ele vai atender ao pedido dos artistas da Semana de Arte Moderna para realizar a semana. Em troca, ele colocou dois políticos do Partido Republicano Paulista, do PRP, sendo eles o Plínio Salgado e como ele chama? Como ele chama? Tem um nome muito peculiar. Menotti del Picchia. Menotti del Picchia. Menotti del Picchia era um poeta que também era do PRP, e ele encabeçou a Semana de Arte Moderna,
Tinha um outro cara, que era o Graça Aranha, Graça que Aranha. também era um cara, Graça Aranha, que foi o cara que abriu a Semana de Arte Moderna, porque logo que no início teve uma conferência, ali, uma palestra que ele deu para falar da proposta da semana, da arte, da estética, tal, e ele foi muito aplaudido, na verdade. Não foram todos que foram vaiados, né? Porque eu falei muito dos que foram vaiados, mas ele foi aplaudido, porque era uma figura consagrada, entende? Alguns que eram consagrados ali não recebia toda a carga negativa Os do figurões, né? pessoal mais conservador, os figurões. Então, assim, era uma elite meio dividida, entende? Porque, como eu falei para você, eles vão também se inspirar nas vanguardas europeias. Então, se de um lado, né, tem a proposta da ruptura, por outro, tem influência europeia também. Eles queriam uma arte nacional? Queriam, ao mesmo tempo, estavam sendo influenciados pela arte europeia. E o Brasil tem uma tradição de valorizar mais o que vem de fora do que está aqui dentro. Né? Então, assim, já que os europeus estão querendo inovar a arte, por que não? Alguns pensaram assim, outros não pensaram assim. Né? Então, mas o fato é que, assim, toda crise, ela também começa de forma interna no regime. O regime ele começa a implodir, vamos dizer assim. É o que a gente está vivendo um pouco na nossa república combalida aqui, né? A gente está vivendo uma briga aqui institucional de poderes, um braço de ferro entre diferentes poderes da República. Então, toda a crise republicana começa assim, começa internamente. E isso se generaliza, se amplia, de tal forma que caem os pilares dessa república. E foi o que aconteceu na República Velha. Claro que até antes disso acontecer, em âmbito institucional, o Brasil já estava vivendo uma transformação econômica. Lembra? Na estrutura começa primeiro. Começa pela estrutura. Então, começa com o Brasil mudando das suas bases econômicas, lentamente, gradualmente, se urbanizando, se industrializando, e isso começa a rivalizar a política do café com leite. É assim que começa uma crise também. Né? E aí isso abre caminho para essas novas correntes políticas, para essas novas correntes culturais, ideológicas, tanto no âmbito civil quanto no âmbito militar, novas organizações surgem a partir daí. Então é isso, eu acho que é bem isso que você falou, assim, né? É fruto de uma crise também a Semana de Arte Moderna, fruto de uma crise dessa república. Eis que o Getúlio Vargas tira a República do Café com Leite e inaugura a República do Chimarrão. Só um adendo aí, pessoal. Não coloquem isso na prova de vocês, hein? É só uma brincadeira do palhaço aqui que vos fala. Não existiu nenhuma República do Chimarrão, né? É só uma piadinha pelo fato do ditador Getúlio Vargas ser gaúcho, né? Oficialmente falando, não existiu nenhuma República do Chimarrão, né? Mas assim, olha, pôs o fim na República do Café com Leite, né? Sim, exatamente. Não, mas se você falasse isso para o Getúlio, ele ia ficar revoltado. Ele ia gostar, ele ia te censurar. Ele ia mandar a polícia bater na sua porta. Porque ele era contra essa coisa de divisões regionalistas. Ele era contra o regionalismo. Então, que isso? Que isso? Minha república não pode ser do chimarrão. Minha república é brasileira, é do verde e amarelo. E o Brasil, ele tem uma identidade própria, que era uma unidade nacional. Então, quando ele deu o golpe do Estado Novo, ele foi lá e queimou a bandeira de todos os estados, inclusive do dele. Só existe a bandeira do Brasil a partir de agora. É isso que ele decretou. Veja, é uma ideia que, de certa forma, já estava surgindo nessa época. É uma ideia de identidade unificada
do Brasil. Assim. O Brasil tinha que ter uma identidade só. O Brasil foi formado por vários povos, é formado pelo povo negro, pelo povo branco, pelo povo índio, e é formado por vários, enfim, uma diversidade regional, mas, peraí, é brasileiro. Então, tem que ter a unidade nacional. Para isso, a gente precisa unificar, criar um padrão. Estou em busca de um padrão cultural brasileiro. Maravilha. Ale, estamos aí chegando ao final, né? Mas acho que foi muito proveitoso aí toda essa explicação, essa nossa análise, essa sua análise do ponto de vista histórico, cultural, econômico. Claro que talvez os jovens que assistam a gente estejam mais acostumados a ouvir falar de Semana de 22 nas suas aulas de português, literatura, mas tem que se lembrar que todas as outras áreas do conhecimento, de uma forma geral, acabam precisando beber muito desse período histórico, né? Por essas e outras, chamei um historiador justamente para estar analisando por essa ótica aqui conosco. E, à luz da história, né, Alexandre, como a gente poderia analisar até os dias daquele período, daquelas rupturas e até mais ou menos o atual momento, os efeitos desse modernismo, né, daquela ruptura da Semana de Arte Moderna no Brasil? Justamente onde eu queria chegar, né? A Semana de Arte Moderna, ela se desmembrou em vários movimentos, revistas. Eu posso citar, por exemplo, a revista Claxon, que foi a primeira ali que foi publicada meses antes. Tá tendo algum problema de transmissão? Não, foi rápido, foi só uma oscilação aqui, mas já está normal. Uma oscilação. Tá normal. Veio aqui também a mensagem. A revista Clarkson, ela vai ser a primeira revista fruto da Semana de Arte Moderna, mas virão outras revistas, inclusive a revista Pau Brasil, Verde e Amarelo. Você teve o movimento Verde e Amarelo, o movimento Pau Brasil. Veja, tudo em torno dessa questão de buscar uma identidade nacional. Tem uma coisa importante que a gente esquece de citar da semana, é que ela não foi exclusivamente de São Paulo, tá? Isso, agora, que bom que eu lembrei, porque a Lilia Schwartz resolveu comentar sobre isso recentemente no canal dela, e eu a considerei muito importante falar, porque houveram artistas que eram de outros estados também, não eram só paulistas. Houveram artistas que vieram do Rio de Janeiro, outros que vieram de Porto Alegre, e veio o único pernambucano, ali veio de Recife, do qual eu posso citar, que é o Vicente do Rego Monteiro. Vicente... então ele participou. Não sabia dessa. Então, o Vicente do Rego Monteiro, na verdade, ele é um dos principais que vai trazer para a arte, né? Lá ele adota muito estilo cubista, e ele vai fazer pinturas, vai fazer estilogravuras, trazendo a temática indígena muito forte. Indígena, afro-brasileira, ele vai trazer muito isso forte, sim. Não é à toa que é o único que vem do Nordeste, né, que vai trazer isso. É importante citar que ele é um cara que foi um pouco invisibilizado, né, porque a nossa ideia é muito sudestina ainda de cultura no Brasil, né? Pouco nordestina. Parece que a cultura só tem produção cultural no Sudeste. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, mas não tem produção no Nordeste. Muito e o Sudeste male, né? Porque nem o Espírito Santo entra na lista. Então, né, exatamente.
E a gente fala de Nordeste também uma variedade de coisas. A gente está falando de um artista pernambucano, Uhum. diferente de um artista cearense, diferente de um artista Baiano. baiano. Vão ter diferentes formas de cultura ali que a gente precisa especificar, não generalizar e falar tudo é nordestino, né? Que é o que a gente acaba fazendo aqui no Sudeste. Então, então isso é importante. Agora, a principal coisa que eu queria falar que é sobre o movimento antropofágico. E o movimento antropofágico do manifesto antropofágico de 1928, ele foi um movimento que ele vai utilizar essa palavra antropofagia, ele vai pegar emprestado da antropologia, aquela ciência que iam como era o estilo de vida, a forma de vida dos povos indígenas, dos povos africanos, dos povos que, nesse momento, ainda eram considerados muito primitivos pela modernidade industrializada, ali, pela Europa industrializada, autodita civilizada, né? Então, assim, quem não era industrializado, quem não tinha cultura europeia, erudita, quem não era culto, nos padrões europeus ocidentais, era primitivo, era bárbaro. E aí, eles vão, o movimento antropofágico vai subverter essa ideia. Então, é o que a gente vai chamar do primitivismo, que é essa ideia de você pegar o que é dito primitivo e valorizar esse primitivo, né, para falar assim, essas são as nossas raízes, e elas não são piores, inferiores às raízes europeias, à cultura europeia. Não são piores e nem melhores, entende? Tipo, eles estão querendo fazer o quê? Aí eles pegam esse movimento, eles pegam essa palavra antropofagia, que significa aquele costume dos povos tupinambás, que viviam principalmente no sudeste brasileiro, na Mata Atlântica, ali que um dos primeiros relatos é do Hanstar, quase foi devorado, porque eles devoravam carne humana. E aí eles, só que que a princípio para os europeus era algo bárbaro, para eles tinha um sentido religioso, um sentido mais religioso, era um sentido até era uma tradição para eles, porque eles faziam a guerra com outros povos, não era um povo só, o povo tupinambá, tinham várias aldeias e tinha outros povos também, né? Os tupiniquins, os guaranis, enfim. E eles faziam guerras com esses inimigos, e aí, quando eles derrotavam o inimigo, eles levavam o inimigo para a aldeia, e tinha todo um ritual em que o inimigo ele tinha que demonstrar o tempo todo que ele era corajoso, até o fim, até a morte dele. Ele falava que os familiares iam vingá-lo, não sei o quê. Ele falava que ele era... mostrava força, mostrava garra, mostrava que ele era um guerreiro, ele ia resistir até o fim, até matarem ele. Por quê? Porque o interesse em comer a carne dele era para absorver toda essa força, toda essa coragem que esses inimigos tinham. O interesse não era o gosto da carne, o interesse era absorver essas virtudes do inimigo. Deglutir a carne era um ato que ia muito além do simples fato de comer. E aí eles pegaram emprestado esse nome e falaram assim, a gente está fazendo a mesma coisa com a cultura europeia. Ao invés de a gente apenas importá-la, a gente está fazendo o quê? A gente está deglutindo a cultura europeia e tirando só o que a gente quer, que é o que a gente só quer tirar aquilo que a gente valoriza e o resto a gente joga fora. E aí, com isso, a gente vai criar um novo.
A gente quer criar a nossa forma de cultura, a nossa própria forma de cultura. Uma cultura verdadeiramente brasileira. Então, essa era a ideia da antropofagia, do Manifesto Antropofágico, do qual participou Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Plínio Salgado, entre outros aí. E o Manifesto Antropofágico, ele vai influenciar muito nesse momento. Ele vai ter, inclusive, uma influência comunista, anarquista, porque ele tinha muito essa ideia de criar uma nova... de ser algo revolucionário, de revolucionar no âmbito da cultura, da arte, de ressignificar o que é ser brasileiro, pensando no sentido da emancipação, da libertação da sociedade. Tem, inclusive, uma frase aqui que eu considero importante, né? Frase do manifesto. É um trecho, na verdade, do manifesto, né? To be or not to be, that is the question. Muito bom. Aí, em outra parte, fala: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Veja, eles pegam a cultura inglesa, o dialeto, e dão um novo significado, trazem a cultura tupi, cultura indígena, a língua tupi. Aí, nesse mesmo ano, o Mário de Andrade ele vai escrever Macunaíma. E Macunaíma é um marco também para o movimento antropofágico, porque o Macunaíma ele contava a história de um herói que era desprovido de moral, ele não tinha aquelas virtudes cultuadas pelo padrão europeu, não seguia o modelo europeu, modelo moral europeu, do cavaleiro, do civilizado. Ao mesmo tempo, ali ele está contando, através desse personagem, a formação do Brasil, que era feito da mistura dos negros, brancos e índios. Ele está falando da mistura de povos. E aí, com isso, ele critica o civilizado europeu e valoriza o bárbaro, o primitivo, o chamado bárbaro, o primitivo, que era tão estigmatizado pelo padrão. Ele inverte essa relação. Como eu falei para você, inverte a relação de superioridade e inferioridade. Olha como é transgressor. E vai ser o próprio Mário de Andrade que, mais para frente, vai ser um dos fundadores, em 1937, do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tivemos aí um pequeno pluc, né? Entendam como pluc, pelo que vocês bem quiserem, mas estou de volta aqui com o Alexandre Terini. Ale, você ia falando aí sobre o Mário de Andrade, né? Que criou o IPLAN, né? O IPHAN, desculpa. E continuando a questão sobre os efeitos, né, da Semana de Arte Moderna na cultura e tudo que se desenvolveu desde então? Sim. Exatamente. O IPHAN foi um dos legados, né, que foi um dos fundadores foi o Mário de Andrade, e a gente pode dizer a própria política cultural na era Vargas também se inspirou, pelo menos em parte, desse legado da Semana de Arte Moderna, porque eles eram também o nacionalismo influenciou muito a Semana de Arte Moderna, como eu falei para vocês, no contexto do tenentismo e no contexto dessa busca por uma identidade nacional. E aí a era Vargas, em especial o Estado Novo, vai ser um momento em que o governo no Brasil ele vai ter uma política muito enfática nesse sentido de criar uma ideia de Brasil, uma ideia de tentando misturar algumas coisas para dizer essa é a identidade nacional brasileira, para dar uma unidade para o Brasil. Mais para frente, a gente pode dizer que a Semana de Arte Moderna continuou influenciando, não parou por aí. Por quê?
a gente teve a bossa nova, vai muito nesse sentido da antropofagia, porque a bossa nova ela vai misturar o jazz norte-americano com o samba brasileiro. Então, ela vai tentar criar um novo ritmo, uma nova música com a cara do Brasil, se utilizando, se inspirando com uma influência de fora. E também o tropicalismo. Eu diria que o tropicalismo é o mais influenciado de todos aí, porque eles vão diretamente, no caso, a Tropicália, aquele movimento que tem vários artistas envolvidos aí, de Gilberto Gil, a Rita Lee, Tom Zé, Tom Zé, como chama lá, o Caetano Veloso, enfim, vários. E aí, a Tropicália, ela vai captar muito essa ideia da Semana de Arte Moderna e tenta fazer a sua própria revolução cultural, tentando trazer uma cultura nacional, tentando questionar o que vem de fora, mas, ao mesmo tempo, se inspirando pelo que vem de fora também. Não nos esqueçamos que a alegria do Caetano é muito inspirado no movimento hippie, que é um movimento que surge nos Estados Unidos. Então, só que ele vai ressignificar ali no contexto brasileiro. Então, veja, antropofagia, movimento antropofágico, está em tudo isso aí. Teve também a lira paulistana, que vai se inspirar diretamente na Pauliceia Desvairada, que é uma obra do Oswald de Andrade, que é uma obra muito importante, porque ele vai criticar o burguês, o paulista, a elite paulista, a elite erudita. Voltando um pouco para a Semana de Arte Moderna, ele vai ter um poema que ele vai declamar na Semana de Arte Moderna, que vai gerar muita reação, muito escândalo naquele momento, porque ele vai bater de frente com a burguesia paulista. E olha só, eu vou ler para você, para fechar com chave de ouro essa entrevista aqui, ó. Vamos lá, ódio então. Ao burguês. Já começou direto e reto. O Mário de Andrade, ele é o autor, não é o Oswald de Andrade, é o Mário de Andrade, tá? Perdão, um erro aqui, às vezes eu confundo. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Pesado. Pesado, né? Pesado, é de chocar mesmo, né? Excelentemente pesado. Tá na obra Pauliceia Desvairada. Aliás, eu acho que eu tenho aqui na bibliotecazinha particular, mas recomendo aí para todos que estão atrás de mais conhecimento sobre a Semana de Arte Moderna. Alexandre Terini, muito bom conversar contigo, ouvir aí sempre bastante conhecimento, e como eu falei, né, não é uma aula de literatura, como principalmente os jovens aqui talvez possam, desesperados aí para o vestibular, estejam procurando, mas que com certeza, do ponto de vista histórico, social e também para a literatura, acho que vai ajudar bastante aí e vai com certeza inspirar para o conhecimento ao longo da vida, né? Acho que para além do vestibular, da nota na escola, a gente tem que pensar maior, né?
Alexandre, passo então as considerações finais e já de então, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. É sempre um privilégio estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo. Eu agradeço também todo mundo que esteve até então aqui, foi conosco esse bate-papo aqui até o final, que eu curti muito, interessantíssimo, fascinante falar sobre a Semana de Arte Moderna. E, como você disse, não é uma aula de literatura, é uma aula de história, ao mesmo tempo também eu acho que serve muito para quem quer estudar para literatura, porque tudo que eu falei aqui é parte do que, enfim, a gente fala, a gente estuda para o Enem também, para os vestibulares, serve para tudo, né? Serve para a gente se questionar hoje, inclusive, se existe uma nova onda, uma nova revolução cultural no Brasil, uma nova onda modernista no Brasil, que faça alguma ruptura, porque a gente pode dizer que existem inovações no presente, na atualidade, culturalmente falando, que vão muito de encontro com o que eles pensam. Por exemplo, a arte de rua, que eu acho que a arte de rua está surgindo aí muitos artistas de rua interessantíssimos, aí como Cobra, que pode ser que pode ser um exemplo de como a arte se renova sempre, de como ela se ressignifica. Por exemplo, quando a gente está falando do monumento às bandeiras, o que era naquela época e o que é hoje, se ressignificou a forma como se vê a obra de arte. Veja, é tudo muito dinâmico, é tudo uma transformação intensa, e a gente tem que estar sempre de olho no contexto em que isso acontece, não apenas naquilo. Não vamos falar só sobre a Semana de Arte Moderna, tem que entender o contexto em que ela ocorre, porque todos os fatores influenciam para que tudo isso tenha acontecido naquela época. O mesmo hoje, a gente tem que entender o contexto das coisas, como elas ocorrem. Então, por fim, eu queria convidar todo mundo para continuar esse debate, esse papo comigo lá no meu canal, porque em breve teremos uma nova aula, uma nova videoaula, que a gente fez uma enquete lá no canal para decidir o tema dessa videoaula, e venceu socialismo, comunismo e anarquismo, que foi muito que a gente falou aqui, né? Muito bom. Mas na origem, você vê? O povo escolhe bem os temas aí, mas eram todos temas ótimos, né? Só que ganhou esse aí, e eu me delicio de falar desse tema, então fiquem atentos aí que em breve vai surgir. Fiquem atentos no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é por lá que eu vou anunciar a nova videoaula. Para quem não conhece, tem o @prof.alexandre.terini, que é o meu Instagram, mas também página no Facebook, que está como professor Alexandre Terini, e no YouTube está como prof.alexandre Terini. Só vocês pesquisarem lá que vocês acham. E é isso. Eu agradeço e estamos aí para outras entrevistas que você quiser. Eu estou aberto aí para a próxima já. Maravilha. Alexandre Terini aqui conosco, e vocês, por favor, compartilhem, curtam, inscrevam-se, né? Façam aí o possível para nos ajudar aqui também no Mesa de Debates, e vamos que vamos. Um século aí da Semana de Arte Moderna do Brasil, e 2 séculos, como o Alexandre bem lembrou, da independência brasileira de Portugal. Muito obrigado a todos e tchau!